Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão por imagens pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E até 1 da tarde a gente quer você aí, por aí, né, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja com os nossos convidados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, 12:02. Pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou, o nosso papo aqui no programa Gente que Fala, nesse dia, sempre tratando de arte, tratando de cultura. A gente vai falar de música, a gente vai falar de teatro nessa edição de hoje. Então eu começo aqui apresentando os nossos convidados, os nossos entrevistados. Tiaguinho Vessi, cantor, compositor, percussionista e jornalista com a gente. Tudo bem, Tiaguinho? Boa tarde, bem-vindo, como está? Oi, boa tarde, Mauro. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, estar nesse bate-papo hoje. E é isso aí. Vamos que vamos nesse programa. Gente que Fala. Vamos lá. Também com a gente o Mário Spartiziani, ator, dublador, produtor e diretor teatral. Tudo bem, Mário? Oi, Mauro, tudo bem? Muito obrigado aí por nos receber hoje. Estamos aí, vamos bater um papinho. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o Tuna Cerzedelo, ele é ator, diretor, dramaturgo e professor, fundador da companhia Arthur Arnaldo. Tudo bem, Tuna? Bem-vindo, como estão as coisas? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde, Mário, boa tarde, Tiaguinho. Preparado aqui para a gente bater um papo agora. Estou aqui, inclusive, no saguão do Teatro Paulo Herói, aqui em São Paulo, preparando o espetáculo que vai ser hoje à noite. Então vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos conversar sobre isso e muitas outras coisas também. Já também estará com a gente o Martinho Jorge, ele é cantor, compositor, instrumentista, cofundador do Bloco Carnavalesco Embaixadores da Folia. Já na nossa conexão, ele se junta aqui à nossa conversa para esse bate-papo aqui muito legal de terça-feira, de sexta-feira. A gente pediu tanto pela sexta e eu estou voltando para terça, não dá, né? Sexta-feira é muito legal essa nossa conversa por aqui. Vamos primeiro aqui, então, para um assunto, para uma notícia que diz o seguinte: a Prefeitura de São Paulo diminuiu de 30 milhões de reais para 17 milhões e meio o teto do PROMAC, é o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais. É uma espécie de lei Rouanet aqui da cidade de São Paulo. Essa alteração foi publicada no Diário Oficial na véspera do feriado, agora de 7 de setembro, e pegou profissionais do setor de surpresa, vejam só. E a Secretaria de Cultura do município informou que realizou um pedido de movimentação orçamentária, um remanejamento que, segundo a Prefeitura, não vai acarretar em cancelamentos para projetos já aprovados pelo programa. Eu começo com o Tuna a respeito dessa notícia, Tuna, pelo seguinte: a Prefeitura diz que não vai acarretar em cancelamentos para os projetos já aprovados pelo programa, mas o problema não está aí, o problema são os próximos, né? Eu escuto com tristeza toda vez que a gente vê a diminuição de verbas para a cultura, né? Em todos os âmbitos isso acabou acontecendo, no âmbito federal, estadual e agora o município. Ou, por exemplo, nosso espetáculo, que está em cartaz agora, só é possível graças ao programa de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei que favorece os grupos teatrais da cidade. Hoje, isso está acontecendo. Agora, imagina que a próxima edição não vai acontecer ou vai acontecer com menos grupos. Então, isso é menos cultura para o cidadão da cidade de São Paulo, é menos possibilidade de fruição cultural e de sonhar novos projetos. Porque, na verdade, eu gostaria que você desse essa notícia, Mauro, que a Prefeitura está ampliando o acesso, está ampliando os valores disponíveis, porque daí a gente tem sonho, né? A gente tem futuro, a gente tem a possibilidade de novos projetos acontecerem, não apenas aqueles que já estão captados ou aqueles que já estão aprovados, mas que a gente possa fazer com que outros produtores, outros artistas possam sonhar novas possibilidades para uma cidade tão grande, tão importante, tão geradora de cultura como a cidade de São Paulo. É muito triste começar o dia com essa notícia, viu, Mauro?
E esses projetos de incentivo à cultura, eles são tão importantes e são tão fáceis, né, de serem utilizados, porque é na base da renúncia fiscal. O produtor vai até a iniciativa privada que põe o dinheiro e depois ela abate isso daquilo que ela tem de impostos a pagar. No caso aqui, a Prefeitura de São Paulo, ISS e IPTU. Poxa, são 30, qual é o valor aqui? 30 milhões de reais. Poxa, isso para o cofre público simplesmente não é nada, né? Mas para o setor é demais, não é, Tuna? Sim, exatamente. E pelo tamanho e a importância da cidade de São Paulo, a gente pôde ver, inclusive, na propaganda oficial da prefeitura, o quanto a prefeitura valoriza as nossas atividades culturais aqui, divulgando a cidade de São Paulo como capital brasileira da cultura, né? A virada cultural é um momento em que todo mundo tem muito orgulho de falar da cidade de São Paulo, inclusive não só pelas manifestações de teatro, mas de cinema e de música, né? Não sei se o Tiaguinho quer entrar nessa conversa, mas a questão do apoio à gravação de músicas e à formação de novos músicos também está envolvido com essa questão da diminuição da verba do Promac, né? Vamos ouvir o Tiaguinho a respeito desse tema. Então, a Prefeitura de São Paulo faz esse corte de 40% na nossa Lei Rouanet Paulista, digamos assim, paulistana. Sim, sim, eu também concordo com a opinião do Tuna. O incentivo na cultura, o incentivo para nós artistas é de extrema importância, e essa notícia é realmente lamentável, é realmente desagradável e, de certa forma, acaba prejudicando nós, né, no meio artístico, no meio musical, enfim. E eu acho, se me permite mais um pouco ainda, Mauro, mais do que Sim. uma questão com relação à cultura, é uma questão com relação à economia da cidade de São Paulo, porque a cultura é um grande gerador de empregos aqui na cidade, né? E quando você diminui essas verbas, também você está prejudicando o poder privado que iria usar essa verba para poder projetar as suas marcas e os seus produtos a partir dos projetos culturais. Então, também é uma má notícia para os empreendedores da cidade e para as empresas e os seus departamentos de marketing que deixam de ter esse canal de incentivo fiscal para não apenas incentivar a cultura, mas também para divulgar suas marcas e seus negócios, né? Sim. Mário Spartiziani, o seu entendimento, a sua percepção a respeito desse tema, minha percepção é a seguinte: se você não tem a cultura trabalhando, se você não tem o setor trabalhando, se não tem a movimentação na cidade, se não tem as pessoas nas ruas consumindo, circulando e gerando o movimento para a economia de São Paulo, né? Me parece um contrassenso. Pois é, a gente só pode lamentar, né? Não é incomum a gente saber de corte de verba e, infelizmente, né, quanto menos verba, menos ações culturais na cidade, as pessoas vão se afastando disso, vão perdendo contato com as apresentações, com o teatro, com a música. E a gente não está falando, né, de perder contato, por exemplo, com grandes produções. Isso continua, né, porque existe uma forma disso continuar existindo que vai além desse tipo de iniciativa. Mas a gente está falando de uma coisa que esteja mais inserida mesmo no cotidiano da sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente acaba afastando cada vez mais para o público. Isso também vai ficando uma coisa muito de vez em quando, daí a pessoa nunca viu teatro, ou então viu uma vez, depois não viu nunca mais, não conhece outras linguagens, não conhece outros artistas, e isso vai impedindo que o trabalho aconteça. Do ponto de vista dos artistas, é péssimo, obviamente, porque a gente fica sem trabalho, né? A gente já luta para conseguir algum tipo de apoio, já luta para conseguir algum tipo de edital. Já são poucas coisas que existem para fazer isso acontecer, né? Somos muitos artistas em São Paulo e a gente vai com a fé, com a coragem, a gente luta, persiste, mas se a gente não tem nenhum tipo de apoio, é muito possível que a gente vá perdendo cada vez mais força até chegar ao ponto que muitas pessoas desistam e acabe ficando realmente uma cidade onde cultura vira uma coisa que aparece de relance de vez em quando para alguns. Isso é muito ruim, né? A cultura deveria estar para todo mundo, não só considerando quem faz, né? Mas deveria estar disponível a qualquer pessoa onde ela está, né? Tipo,
ela vive lá no bairro dela, na comunidade dela, isso deveria estar sempre aparecendo, sempre aparecendo novas coisas ali para a pessoa poder se conectar, para poder curtir mesmo, né? Porque tem isso, né? E a cultura como um espaço a todos, né? Até para a diminuição das desigualdades, né? Daqueles que têm acesso e daqueles que não têm, né? Exatamente, e até para formar uma opinião, para provocar determinadas reflexões, porque se a gente ficar só refém mesmo do contato no celular, refém daquilo que aparece na nossa bolha, a gente vai perdendo noção de quem é o outro, o que acontece com o outro, quem é essa cidade como um todo. Então, acho que a gente acaba perdendo muito nesse processo. Pessoal, 12:12 agora, vamos seguir por aqui para mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, muita arte e cultura, música e teatro aqui para a gente tratar. E vamos seguir aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também por imagens pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema, gente. Em tempos de polarização política e ideológica, a companhia Arthur Arnaldo está interessada em fazer o movimento inverso. Vejam só, por meio do espetáculo Eu Não Sou Só Isso, o grupo pretende aproximar as pessoas ao mostrar que elas têm mais em comum do que imaginam. Durante a peça, o público é convidado a mudar de assento, aproximando-se ou distanciando-se de acordo com as suas opiniões. O que determina essa movimentação são diversos critérios estabelecidos pelo jogo teatral. Tuna, vamos contar então como é que funciona essa peça, como é que vocês resolveram botar a mão nesse vespeiro, digamos assim, discutir a polarização política e ideológica dentro do teatro. A gente não via outra possibilidade quando a gente vai discutir quais as questões né, se o teatro tem que refletir quais são as questões que estão na sociedade de hoje, né, e a nossa companhia tem sempre trabalhado com relação a isso. A questão da polarização é uma questão, né, de hoje, né? Então, e aí pensando, a gente está trabalhando, a gente é famoso por trabalhar com jovens, né, de fazer um teatro com juventudes e tudo, e ouvindo dos jovens essa coisa dessa estereotipização das pessoas, né, de pensar que se você é algo, então já te conheço, se você faz isso, eu já sei quem você é, se você veste esse tipo de roupa, eu já sei, né, e as pessoas são muito mais do que elas se mostram, ou com vestimenta, ou como posicionamento mesmo, né, o ser humano é muito complexo. Então a nossa ideia com esse espetáculo é mostrar que a gente tem mais em comum do que o que nos separa, né. Então, para isso, a gente criou um mecanismo cênico, que a ideia do espetáculo é uma parte do público está conosco na plateia, dentro do palco. Por quê? Porque o espaço do teatro é um espaço polarizado, né? Eu estou aqui no saguão do Teatro Paulo Herói, que é um espaço público maravilhoso, e ele tem um palco italiano, então quem está no palco não está na plateia e vice-versa, né? O prédio já é polarizado. Ele diz, ou você está aqui olhando, ou você está lá atuando. Então a gente quis já quebrar isso de cara e falar assim, bom, quem quiser vir com a gente, então quem vier assistir o espetáculo com entrada franca, contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, então o público chega e pode escolher se ele quer o ingresso palco ou o ingresso plateia. E aí quem vai para o palco, fica no palco com os atores, e também, claro, que você não precisa se preocupar, que tem um momento da peça que a gente também propõe uma nova troca, quem quiser ir para a plateia, volta, quem quiser vir, e a gente vai conversar um pouco sobre essas questões que a gente não vai falar nada muito polêmico, não vamos deixar ninguém em má situação aqui, pelo contrário, né, a gente diz que o espetáculo é um espetáculo curativo, uma peça para curar feridas, uma peça curativa, esse é um dos textos da peça, né? Tem o Artaud, que é um grande teatrólogo, ele diz que o teatro é a acupuntura da sociedade, né? Que a trata em pequenas espetadas e vai curando aos poucos. Então a gente quis fazer uma peça que fosse mais uma agulhada, no sentido de curar essa sociedade, né? A gente disse que a peça vai ter um final feliz e ele vai ser construído por todas as pessoas que estão com a gente por aqui. Então ela tem esse mecanismo com a ideia de fazer isso acontecer, e pelos espetáculos que a gente fez, a gente, pelo menos, por enquanto, a gente está sendo bem sucedido, viu, Mauro? Isso que está acontecendo aqui. Explica para a gente, então, Tuna, como é que funciona esse jogo teatral, né? Eu destaquei aqui que ao longo da peça, enfim, durante o andamento da peça, o público vai mudando de lugar, né? E se aproximando ou se distanciando. Isso é de acordo com a opinião de cada um, mas como é que isso acontece?
Isso, é isso mesmo. O público tem que vir preparado para se levantar e trocar de lugar, porque uma das coisas que acontece na nossa sociedade é que do meu lugar eu vejo sempre tudo do mesmo jeito, né? Então, que é preciso trocar de lugar para ver o mundo com os olhos dos outros. A gente faz isso literalmente. Uma pessoa que está num lugar no palco, ela troca de lugar com outra pessoa, e com isso também a gente mistura um pouco as pessoas. Porque às vezes o que acontece e ajuda a polarização são essas bolhas, né, em que eu não tenho contato com o que o outro vê, ou com o que o outro pensa, ou com o que o outro fala, porque eu estou na minha bolha. Então, a ideia do nosso espetáculo é furar essa bolha e de que as pessoas possam, de fato, em um momento, em uma cena, eu estou sentado do lado do Mauro, na outra cena, eu estou sentado do lado do Thiaguinho, na outra do lado do Mário, e assim vai de acordo com as coisas que a gente acredita em algum momento, né? Se a gente acredita em algum deus ou deusa, por exemplo, isso é uma questão que nos une, né? Mais do que qual religião que a gente tem, mas o fato de ter fé e de acreditar nisso nos faz nos colocar num lugar de acreditar num futuro compartilhado, né? Um futuro possível, seja por uma religião evangélica, cristã, afro-brasileira, mas a gente acredita em um futuro. Então isso nos une, né? Ter fé em algo ou não ter fé em algo também nos une como sociedade. Então tem todas essas questões que vão sendo colocadas. E a gente teve como inspiração as peças de um autor austríaco chamado Peter Handke, que escreveu 4 peças faladas quando ele tinha 23 anos. E nesse momento, uma das peças dele é uma autoacusação, em que ele mesmo se culpa por alguma série de mazelas da sociedade. E nós, como atores, a gente escreveu a nossa própria autoacusação, e aí são 7 atores compartilhando com vocês um pouco do ponto de vista de cada um, e a gente tem um pouco da guerra, do conflito de gerações colocado em cena, né? Porque nós temos atores de 20 anos até eu que tenho 49 anos. Então a gente fala um pouco sobre essa de que o palco ele não é o de um ou de outro, mas o palco ele precisa ser compartilhado, né? E que nós não somos antagonistas, nós somos complementares, né? Nós temos que contracenar junto para fazer com que o palco, o teatro aconteça e que a sociedade aconteça. E quando você muda alguém de lugar ali na plateia e coloca ali ao lado de outra pessoa, e como você destacou, para até observar a situação a partir da ótica do outro, isso nada mais é do que você colocar a pessoa no lugar da outra, é a promoção da empatia, né? Sim, exatamente. Isso é falado na peça, né? Como é que se constrói a empatia e quais são as coisas que nos dividem, né? No momento da peça, a gente divide a plateia em 2 grupos. A gente polariza a plateia. Então a gente coloca de um lado todos aqueles que têm como primeira letra do nome a vogal e do outro lado todos aqueles que têm as consoantes. Então essa é uma polarização. O mundo é binário nesse sentido. A gente ou é vogal ou é consoante. E isso é uma coisa e é uma metáfora, né, sobre como a gente se divide e como a gente pode acreditar, né, que ser consoante ou ser vogal tem alguma qualidade diferente, né? Normalmente as consoantes são maioria, então a gente fala, ó, vocês são maioria, né? E as vogais são minoria. Mas dentro do grupo de vogais tem pessoas que são minoria na vida real. E dentro do grupo de consoantes, que é essa maioria, tem pessoas que são minoria. Então o que é essa maioria? Depende de onde você está. Então é tudo muito relativo, né? Essa questão da polarização. Então a gente vai um pouco por essa trilha, né? Para que as pessoas saiam daqui pensando e dispostas a, de fato, dar a mão para outra pessoa que elas não conheçam e ouvir uma versão diferente da realidade do que aquela que elas têm na bolha, que elas habitam. Que proposta diferente, super bacana e muito legal. Tiaguinho, já imaginou uma dinâmica dessa, uma apresentação sua? É bem legal essa proposta que pode estar mostrando também, assim, como que eu posso dizer, as diferenças sociais das pessoas, as diferenças de pensamento, e se colocar no lugar do próximo. Eu achei muito bacana essa proposta, e pode mostrar que, independente de qualquer coisa, as pessoas podem sim entrar num consenso, e é muito legal, muito bacana. Mário, e a sua percepção sobre a ideia do Tuna? Então, é muito bacana mesmo, quero conseguir ver o espetáculo, espero que dê. E assim, a minha companhia, né, o Núcleo de Cerimonioso Teatro, também está com esses mesmos anseios de tratar coisas em cenas, porque essa questão da empatia também é tratada no nosso espetáculo. Tem um outro espetáculo que acaba nesse final de semana,
que é a Branca Sombra Pálida, que a gente também começou com essa ideia de tentar entender partiu da questão da polarização também, e a gente sentou e falou, ok, passou a pandemia, o que a gente quer trazer para o palco depois desse período, né? E daí a gente falou que uma das coisas que nos interessava era tentar entender um pouco desse lugar de como se constrói o conservadorismo radical. Quem é a pessoa por trás daquela coisa que a gente passa e vê e fala, meu Deus, né? Quem que está aí na frente do quartel pedindo para voltar à ditadura e tudo mais? A gente olha e não considera muito quem é aquela pessoa, né? E um pouco nesse exercício também, tentar entender como que isso se constrói para voltar no diálogo, porque a polarização ela deixou a gente sem diálogo, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, você vai lá na sua rede social e você posta, e você vai realmente se fechando na sua bolha. Então, eu acho que a proposta do espetáculo do Tuna deve ser interessante justamente porque a gente está num momento em que é difícil quebrar a bolha. E o espetáculo dele parece que propõe exatamente isso. Você vai quebrando a sua bolha num exercício que vai além da sua opinião, né? Vai pela dinâmica do espetáculo. Isso é muito legal. Tuna Cezedelo, vamos dar um serviço aqui, então, das apresentações. Eu vou dizendo aqui, se tiver alguma incorreção, você me ajuda aqui, por favor. Bom, vocês começaram no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, agora no final de semana, e aí já mudaram para o Teatro Paulo Eiró, que é onde vocês estão agora, em Santo Amaro, que é na América Brasiliense, não é isso? Agora, dias 15 de hoje, né? Até domingo, dia 17, né? De hoje até domingo. Hoje e amanhã, hoje a gente tem 2 sessões, uma sessão para grupos escolares, que vai ser agora às 14h, por isso que a gente já está aqui, e uma sessão aberta ao público, em geral, às 21 horas, amanhã também às 21 horas, e domingo às 19h. O ingresso é gratuito, é só chegar e pegar o ingresso, e se quiser vir ficar no palco, esses ingressos do palco têm esgotado, para nossa surpresa, tem esgotado mais rápido do que os outros. Então, se quiser vir para o palco, são os lugares mais limitados, tem que chegar mais cedo. No outro fim de semana, a gente vai para o teatro. Você vai continuar, né, Mauro? Desculpa. Teatro Cacilda Becker, na Lapa, no próximo final de semana, de 22 a 24. Teatro Alfredo Mesquita, em Santana, nos dias de 29 a 1º de outubro. E depois, no final, dias 5 a 7, no Bom Retiro, Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. É isso? E aos sábados, a gente sempre tem a sessão com acessibilidade em Libras. Então, só um aviso para a comunidade surda, se o pessoal da comunidade surda quiser vir assistir o espetáculo, nos sábados, em todos os equipamentos, a gente vai ter a acessibilidade em Libras para a comunidade surda. Então, apareçam. Sexta e sábado, 9h, domingo, 7. Exato, menos na Oswald de Andrade, porque lá no domingo eles não abrem. Então, a gente vai fazer quinta e sexta às 19h30, lá é um horário diferente. E no domingo às 18h. Mas também com entrada franca. Muito bem. Então, dado o serviço aqui, eu não sou só isso, em cartaz aí esse trabalho da companhia Arthur Arnaldo, em cartaz em todos esses finais de semana, nesses teatros, nesses espaços que a gente acabou de destacar por aqui. 12h24, programa Gente que Fala segue, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, também pelas redes sociais. Vamos falar com o Tiaguinho Vessi agora, um exemplo de luta, de superação, mesmo sem os 2 braços, gente, com todas as dificuldades e as limitações dele. Ele é jornalista, cantor, compositor, percussionista, toca vários instrumentos com os pés, sendo o seu favorito o tantã. Tem uma trajetória musical de 15 anos, um CD e um DVD gravados, e já dividiu o palco com grandes nomes do pagode, como Xande de Pilares, Grupo Sorriso Maroto, Vavá e tantos outros nomes aí da música popular brasileira. Tiaguinho, eu acompanhei aqui algumas entrevistas suas, e eu vejo que as pessoas que te entrevistam sempre começam pela sua condição, né? Sempre querem saber primeiro da sua condição, da sua força de vontade. Então, vai inverter essa lógica, eu quero falar primeiro sobre o seu trabalho. Esse interesse aí maior, ou essa predileção pelo tantã, que é uma percussão, né? E é um instrumento de percussão, né? E como é que você começa na sua trajetória musical há 15 anos? Vamos começar pelo seu trabalho. Então, eu sou apaixonado por samba, por pagode,
desde os 14 anos de idade. Eu sempre tive o sonho de cantar, sempre tive o sonho de poder fazer o que eu gosto. E o tantã, eu comecei a tocar, comecei a pegar ele vendo vídeos do Rogerinho, vendo vídeos no YouTube do Rogerinho, um dos maiores percussionistas do Brasil, do grupo Revelação. E foi tudo sozinho, Mauro. Foi tudo assim, de forma espontânea, sabe? Comecei a pegar, comecei a tentar tocar, comecei a tentar bater, comecei a ver os vídeos no YouTube e tal. E a coisa foi acontecendo assim naturalmente. E graças a Deus, nessa caminhada minha aí de 15 anos, eu tive a honra de estar conhecendo grandes artistas que eu sempre fui fã na minha adolescência, na minha juventude, que nem o Xande de Pilares. Tive a oportunidade de gravar com ele uma música, um clipe, e já cantei no palco com vários artistas aí renomados na mídia, do samba, do pagode, e teve vídeos meus compartilhados pelo Mumuzinho, por vários outros artistas. Gravei com o Vavá também, ex-vocalista do Cara Metade, sucesso nos anos 90. E é muita luta, cara. É luta, é um sonho, é uma constante, é persistência, luta. E graças a Deus, Deus vem me abençoando, as portas vêm se abrindo, as oportunidades vêm aparecendo. Nesse meio musical também, eu já me aventurei em outros gêneros musicais também, além do samba e do pagode. Já cantei funk, já cantei rap, mas o que o meu coração bate mais forte mesmo é o samba, é o pagode. E esse estudo da música, ele se deu como? Como é que o laboratório se desenvolveu em você? Tanto o estudo da música como o estudo da interpretação, né? Sim, sim. Então, eu já fiz aula de canto, eu fiz 1 ano de aula de canto, e em relação aos instrumentos mesmo, foi tudo assim, vendo videoaulas no YouTube mesmo, assistindo videoaulas, assistindo os artistas na qual eu tenho como referência, vendo o jeito que eles tocam, o jeito que eles se apresentam, presença de palco, o jeito que eles se colocam no palco, o jeito, as performances deles. Eu tenho como referência para cantar o Bruno, do grupo Sorriso Maroto. Eu me inspiro muito na forma dele cantar, na forma dele se expressar. Eu acho ele um artista nota 10 e eu me inspiro muito nele. Em relação à percussão, é o Rogerinho mesmo. E como que foi acontecendo esse estudo? Através de videoaula, Hoje a internet nos possibilita muitas coisas, né, Mauro? Hoje a internet veio para revolucionar, vamos dizer assim. E foi através da internet que eu aprendi a tocar instrumentos. Além do tantã, eu também toco um pouquinho de pandeiro, um pouquinho de tamborim, um pouquinho de reco-reco, mas o que eu gosto mesmo é o tantã. Agora, eu destaquei aqui, o Tiaguinho Vessi, ele não tem os 2 braços, gente, ele faz absolutamente tudo que a gente faz com as mãos, com os nossos braços, ele faz com os pés. Ele está aqui com a gente por imagem pelo smartphone, ele opera o smartphone com os pés, não é isso? Essa superação, eu quero que você me diga o que significa essa expressão que a gente muito ouve por aí, né? Força de vontade, o que significa isso para você? Mas antes disso, essa necessidade que você tem de fazer tudo com os pés, o que deveria ser feito com as mãos, isso você também descobriu olhando na internet, se inspirando em pessoas que têm a mesma condição que você? Então, Mauro, desde pequeno eu sempre tive o apoio da minha família, eu sempre tive uma boa estrutura familiar. Eu também já passei por acompanhamento de profissionais, já fiz terapia ocupacional, muitos anos passei por psicólogo e tudo mais. Então, assim, a base de tudo, Mauro, eu costumo dizer que a estrutura familiar é ser cercado por boas pessoas, entendeu? Pessoas do bem. E graças a Deus eu sempre tive isso.
E as coisas na minha vida, Mauro, foi acontecendo assim naturalmente, sabe? Desde pequeno, eu venho de uma cidade pequena, eu sou do interior de São Paulo. Hoje eu moro aqui na capital, mas eu sou nascido e criado na cidade de Cajubi, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Lá o pessoal é muito simples, um pessoal muito humilde, um pessoal muito acolhedor, você entendeu? Eu sempre tive isso, sempre tive o apoio de amigos, pessoas ali, o pessoal é bem acolhedor, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Na escola, sempre fui bem aceito, você entendeu? A minha carteira era adaptada, era um pouquinho mais baixa, na qual eu escrevo com os pés. Celular também foi naturalmente acontecendo, eu fui aprendendo a mexer com os pés, fui desenvolvendo essa habilidade. Computador, eu mexo no computador rapidinho, digito rápido, faço praticamente tudo com os pés, entendeu? E as coisas foram acontecendo assim, naturalmente na minha vida, claro, com acompanhamento da família, com acompanhamento de profissionais e com a força de vontade, vamos dizer assim, né? Bom, vamos falar dos próximos trabalhos. O que você tem de gravações pela frente, álbuns, samba mesmo? Você vai se arriscar de novo por outros gêneros, como você já disse que também já se arriscou? Apresentações? Não. Agora eu estou no samba, no pagode mesmo, que é o que eu gosto mesmo. Agora, dia 23 de setembro, será lançado em todas as plataformas digitais e os clipes no YouTube, da segunda parte do meu DVD, O Meu Samba Chegou, que serão 8 faixas inéditas, sendo 5 autoral e 3 popurrí. E você vai para o interior agora, né? Não é isso? Você vai para o oeste paulista, tem alguma coisa que você vai preparar, né? Noroeste, estou indo para o Noroeste Paulista, tem alguns shows para serem fechados lá, eu ainda não posso divulgar porque está faltando algumas confirmações, mas uma coisa que eu já posso divulgar aqui é que eu estarei na Rádio Nativa FM, de Olímpia. Eu estarei presente lá no dia 12 de outubro. Darei uma entrevista lá, vou cantar 12 de outubro. É o que já está confirmado. Então, sim, é uma entrevista que você dará à Rádio Nativa lá, uma rádio local em Olímpia, no Noroeste Paulista. Olímpia, Noroeste Paulista, essa rádio abrange 40 cidades lá da região, abrange São José do Rio Preto, Barretos e outras várias cidades ali da região. Legal, 12h30, pulou o relógio agora, 12h34, e eu vou passar aqui para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, tudo aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos conversar com o Mário Spatiziani, que é o seguinte, gente, ele tem um núcleo... Fala o núcleo para mim, eu vou tropeçar nisso. Núcleo de Cerimonioso de Teatro. Núcleo de Cerimonioso de Teatro, que está com o espetáculo Uma Branca Sombra Pálida, inspirado no conto de Lígia Fagundes Telles e que vai encerrar a temporada em São Paulo neste domingo, dia 17. A peça traz a história de uma mãe que vai visitar o túmulo da filha e encontra e confronta, né, suas memórias na tentativa de compreender sua morte. E durante a jornada, as experiências trazem à tona temas como solidão, relações familiares e preconceitos. Bom, como é que vocês encontram esse conto aí de Lígia Fagundes Telles para executar esse trabalho, Mário? Bom, a gente começou o processo, a gente ficou, né, 2 anos aí completamente sem ação por conta da pandemia. Inclusive, tivemos um espetáculo que tinha estreado uma semana antes de tudo fechar, e daí a gente não conseguiu nem seguir com a temporada, que já estava resolvida e tal. E daí paramos com o teatro nesse período, e o Núcleo de Cerimonioso de Teatro resolveu se reunir novamente para pensar o que ia trazer de novo à cena, né? E daí a gente levantou algumas coisas, a gente sabia que a gente queria trabalhar com criação de personagem, que a gente queria trazer isso para a cena, um espetáculo que fosse para o palco
e depois da gente ter feito pesquisas de espaços alternativos, teatro documental, a gente tentou voltar aos velhos formatos, entre aspas, e queríamos um espetáculo que fosse no palco e que tivessem personagens. E dos interesses que a gente levantou na nossa reunião, a gente falou justamente sobre a questão de polarização e como a gente não conseguia compreender uma atitude radical conservadora de parte das pessoas no país. E por não conseguir compreender isso, a gente falou, a gente também não pode impedir essa conversa, a gente precisa ir atrás de algum entendimento sobre essa figura, né, sobre esse movimento. E daí a gente começou a procurar alguns textos para ver se a gente encontrava um personagem que poderia dialogar um pouco com essa perspectiva que a gente estava buscando. E lemos várias peças, lemos alguns livros também, e apareceu num determinado momento a Lígia Fagundes Telles na pesquisa, e especificamente com o conto que chama Uma Branca Sombra Pálida, e que traz essa figura de uma mãe que é uma mãe conservadora. E quando a gente olhou, a gente falou, olha, talvez aqui a gente consiga iniciar uma pesquisa. É claro que a gente não vai ter um compromisso de fazer o conto em cena e simplesmente o conto, a gente teve que ir atrás de uma adaptação para isso, e a gente arriscou nesse ponto. A gente falou, ok, tem bastante dimensão humana, né? Como os textos da Lígia Fagundes Telles costumam trazer, os personagens eles são cheios de camadas, a dimensão humana deles é muito bem construída. Então, a gente falou, aqui a gente pode começar essa pesquisa. Daí a gente chamou um dramaturgo, que já trabalhou com a gente outras vezes, que é o Vinícius Garcia Pires, e falamos da ideia, ele começou a desenvolver, a gente foi para a sala de ensaio, levantamos algumas coisas, e partimos daí. E chegamos no espetáculo que está em cartaz agora. Bom, toda a proposta de vocês tem também, de certa forma, ligação até com o trabalho do Tuna, quer dizer, vocês mergulharam nisso durante a pandemia e naquele momento, né, de polarização política e ideológica, não vacina, enfim, essa situação toda que a gente vê até hoje acontecer, tem, de certa forma, essa ligação com essa percepção que o Tuna também tem no trabalho dele, né? Sem dúvida. Eu acho que os artistas, de uma forma geral, eles já estão conectados por isso, porque todo mundo viu com um certo horror tudo isso que aconteceu. E tentando, né, fazer alguma coisa a respeito, tentando trazer através da arte, que é a nossa ferramenta, né, ou tentar trazer alguma coisa que pudesse, de alguma forma, contribuir com a redução dessa intolerância que aconteceu nesse período, né? E acho que, sim, acho que os trabalhos, de uma forma geral, estão conversando sobre o mesmo tema, num ponto de vista mais macro, né? São formas diferentes, mas acho que os anseios e as angústias são compartilhadas. Vocês conversam ao final do espetáculo com o público para tentar entender se esse objetivo de vocês foi alcançado? Surgem novas amizades na plateia entre as pessoas que vão assistir ao espetáculo? É interessante porque a gente tinha dúvidas, né, de como trazer essa reflexão e esse personagem para a cena de uma forma que não ficasse simplesmente apontando o dedo, né, na cara do conservadorismo, e na verdade a personagem ela não é retratada de uma forma rasa. Ela tem a história de vida dela, ela tem todos os acontecimentos mesmo que levaram ela a uma atitude radical, que levaram ela a uma atitude violenta em relação à própria filha. E tudo isso por conta de uma suspeita de um relacionamento homoafetivo que a filha teria. E existem as consequências, né, dessa atitude que ela tem. E é em cima disso que a gente vai entender essa trajetória dessa personagem. A gente ficou com medo, num primeiro momento, das pessoas acharem que a gente estava defendendo o conservadorismo, porque não se trata disso, né?
E quando a gente levou o espetáculo, quando ele estreou, daí sim a gente entendeu, né, que o que a gente está tentando conversar com o espetáculo, a gente está conseguindo alcançar pela resposta do público. As pessoas entendem qual é o processo dessa mulher, não simpatizam com ela, mas entendem como ela chegou ali, e entendem qual é o preço de determinadas decisões, né? Entendem essa perspectiva de consequência mesmo. Porque eu não posso ir lá e fazer só o que eu quero e achar que não vou receber nada em troca, né? Ou que eu serei feliz só porque eu estou fazendo o que eu quero. Não é tão simples assim. Tem a ver com o outro, tem a ver com a resposta que o mundo também traz. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está alcançando algo interessante, sim. Eu vou pegar um ponto transversal aqui para a gente abordar. Eu não sei se vocês pensaram nessa questão também, em relação à história da Lígia Fagundes Telles, porque ela foi casada com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, mas antes disso, ela foi casada com o professor Gofredo da Silva Telles. A gente já contou a história do Gofredo, professor Gofredo, que foi professor da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Ele leu a Carta aos Brasileiros em 1977, no auge da ditadura militar, aquela carta subscrita por professores, por autoridades, por políticos que lutavam ali pela democracia, estudantes de direito lá do Largo São Francisco. E aí a gente se defronta nessa história aí, né, de Gofredo da Silva Telles, que foi casado com Lígia Fagundes Telles, essa luta pela democracia, essa luta por tudo que a gente precisa hoje, né? Que é justamente lutar não pela polarização, muito pelo contrário, a gente precisa acabar com isso, né? Exatamente. É interessante você ter Desculpa falado... só interromper um pouco. Acabaram de me chamar, tiveram uma questão aqui, vou precisar sair da nossa conversa. Não é que eu queira me despedir nesse momento que você está colocando para falar de democracia. A gente teve uma questão aqui, eu vou ter que me despedir. Eu queria agradecer muito a tua entrevista, Mauro. Queria desejar sorte para o Mário. Muito interessante o espetáculo que você está trazendo. Parabéns pelo grupo, por tudo que vocês estão fazendo. E, Tiaguinho, eu já vou começar a seguir você no Spotify aqui agora. Então, muito sucesso para vocês. E muito obrigado por essa saída pela esquerda aqui. Tá? Muito obrigado. Só dá de novo o serviço agora aí do próximo final de semana, do Teatro Paulo Herói, só para a gente firmar isso novamente. Obrigado. Então, Eu Não Sou Só Isso, com a companhia Arthur Arnaldo, em cartaz no Teatro Paulo Herói, aqui em Santo Amaro, em São Paulo, com entrada franca, sexta e sábado, agora, às 21 horas, e domingo, às 19 horas. Então, espero vocês aqui, e muito obrigado por essa entrevista, e sucesso para vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Tuna Cerzedelo, toda sorte aí no seu compromisso aí, que acabaram de te chamar. Muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Sucesso para a companhia toda, tá bom? Tuna Cerzedelo, ator, diretor e dramaturgo, além de professor, fundador da companhia Arthur Arnaldo. Obrigado e até a próxima. Um abraço para você e para todos da companhia. Obrigado, vamos lá, então. Vamos seguir aqui, então, com aquela nossa abordagem, Mário? Bom, só retomando, né? Foi interessante você ter falado desse momento aí da Carta de 67, porque a localização que a gente trouxe para o espetáculo foi, num ponto de vista histórico, é o ano de 69. E justamente por conta da ditadura mesmo, e como que isso estava meio que apontado no conto, em cima de algumas referências que a Lígia traz no conto, como as músicas que as personagens ouviam e tudo mais, e a gente foi lá e colocou nesse momento histórico. Também para discutir um pouco sobre esse ponto, né, de perder a liberdade, né, de ter isso realmente cortado, né? Não existe um movimento de democracia sendo desenvolvido naquele momento, né? E como isso também afeta o ponto de vista dessa mulher, o ponto de vista do professor que é casado com ela e que sofre por uma questão ideológica mesmo, né? Acaba indo para a depressão, acaba buscando o encontro com a morte por se encontrar completamente fora do discurso atual, né? Se sente não representado em nada e se sente com as mãos atadas também. A gente tem essa figura dentro do espetáculo que também aparece no conto da Lígia, não exatamente
da forma que nós retratamos, mas tem também esse marido que que se sente limitado na própria conversa familiar, com a própria atitude dessa esposa castradora, e é inevitável a gente criar relações em relação a isso, né? Porque o que a gente vive na sociedade reflete com o que está dentro da nossa casa e vice-versa, né? E o espetáculo ele traz isso. Ele aborda menos do ponto de vista político, mas ele traz isso como um pano de fundo. E coloca como que dentro dessa casa essas coisas vão culminando numa atitude que acaba, enfim, não quero dar spoiler também, mas de como isso acaba gerando os acontecimentos que correm pela cena, né? Sim, dá para entender. A política não é a protagonista, aí no caso, é plano de fundo, né? Mas é sempre importante tocar nesse assunto, como eu acabei de destacar, a leitura da Carta aos Brasileiros naquele momento, em 1977, até porque isso se repetiu no ano passado, em defesa da democracia, na mesma Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e para que a história seja recontada, e a partir do momento que a história é recontada, 1977 já tem um tempo, os jovens, para conhecerem o que aconteceu, não tem de outra forma, não há outra forma, a não ser que a gente reconte tudo isso, para que a história, de fato, não se repita. Então, acho que esse também é um dos caminhos aí que podem ser propostos pela peça, embora o trabalho não seja a política como protagonista, mas como pano de fundo, né? Exato, e até foi uma escolha também nossa que a gente não trabalhasse a política como primeiro ponto assim do espetáculo, até para a gente não ficar na questão dos discursos, porque eu acredito que hoje em dia no teatro a gente tem bastante, né, o espetáculo que vai discutir a política, e eu sempre me pergunto, quem vai assistir esse espetáculo normalmente são pessoas que compartilham daquelas ideias, e daí onde que vive a possibilidade do diálogo com isso? Porque, de certa forma, a gente acaba fechando mesmo as nossas bolhas, é natural, né? Então, quem compartilha da minha ideia vai lá assistir o meu espetáculo. Se eu não coloco alguma coisa provocativa, eu não estou fazendo um grande serviço. Na verdade, eu estou só fortalecendo o meu ponto de vista com pessoas que têm um ponto de vista parecido, né? E por isso que a gente também quis essa coisa de trazer uma personagem conservadora e não de colocá-la como um monstro na história, que todo mundo vai assistir lá, todo mundo que compartilha um pouco dessa ideia de que o conservadorismo não é uma coisa positiva para a sociedade e tal, que vai assistir e vai falar, nossa, realmente ela é uma monstra. Isso não é o que a gente queria com esse espetáculo. A gente queria voltar na questão do diálogo, tentar entender o outro, mesmo que o outro seja completamente diferente da gente. E eu acho que a nossa pesquisa está muito relacionada a isso, especificamente, porque a gente não quer necessariamente panfletar com o espetáculo. A gente quer justamente abrir de novo o diálogo, que foi a coisa que eu acho que nós mais perdemos nos últimos anos. Muito bem, vamos então dar a ficha técnica agora. O Mário, Uma Branca Sombra Pálida está em cartaz até domingo agora, no dia 17 de setembro. Amanhã às 9 da noite, no domingo às 7 da noite, no Teatro Comune, Rua da Consolação, 1218. Muita gente vai falar, mas não conheço esse teatro, nunca ouvi falar. Ele fica ali do lado direito, na subida da Consolação, passou o Mackenzie, antes do prédio ali do Tribunal Regional do Trabalho, ele está ali no cantinho. É um teatro que muita gente não conhece e está ali para grandes espetáculos, não é isso, Mário? É isso aí. E pertinho do metrô também, do lado da estação Mackenzie, Higienópolis, Mackenzie, e da linha amarela. Então, para chegar é fácil. só querer ir lá. É só descer ali, na esquina da Consolação com a rua Piauí, a estação Higienópolis Mackenzie, exatamente ali naquele ponto, fica a poucos metros do teatro. Muito bem, faltando 10 minutos para 1 da tarde agora, vamos seguir com mais um tema por aqui. Olha, ainda de ressaca do The Town, a cidade de São Paulo recebe de hoje até domingo o Koala Festival, com nomes consagrados e promovendo encontros da música brasileira. Em sua 9ª edição, os destaques são Jorge Benjor, Novos Baianos e a junção do Baiana System com o Olodum, mas há espaço para muita gente nova e para grandes nomes da MPB, como Simone,
Jardim Macalé e Fafá de Belém. Você está de ressaca ainda do The Town, Tiaguinho? Eu não cheguei esse ano eu tive alguns compromissos aí, não deu para mim ir, mas eu cheguei a ver na TV, vi também na internet, parece que foi muito bom, né? Teve muita repercussão. E aí a comprovação, né, do que São Paulo é capaz de oferecer em termos de cultura, em termos de música, porque tivemos o The Town, sucesso, e já vai ter outra edição em 2025, e temos aí de novo a 9ª edição do Koala Festival no Memorial da América Latina. Para esse, acho que você tem condição de acompanhar? Exatamente. Então, eu estou me programando para isso. Vou ver certinho, estou me programando para conseguir ir, sim. Mário, legal isso, né? A gente, enfim, mal terminou um final de semana e já no próximo a gente continua aí com a possibilidade da cultura rolando solta aí em termos de música aqui na cidade de São Paulo. Pois é, e um grande movimento, né? Muita gente se organizou para ir, arranjou uma forma de ir para o The Town, e agora no Koala Festival com outro tipo de artista, né? De uma certa forma. Acho muito legal, acho que é para todos os gostos, né? E aí a gente tem bastante investimento e tal, não é à toa que os ingressos são tão caros, né? Mas é assim que é mesmo, e o pessoal está lá se organizando para ir assistir, poder curtir, né? Acho importante. Legal. Olha, 12h52 agora, perguntas da nossa audiência por aqui, e eu vou com você, Mário. O Rodrigo Monteiro está no Facebook, e, bom, antes da pergunta dele, eu vou falar da minha parte aqui. Eu, quando crescer, quero ter a sua voz, né? E ela é conhecida, ela é conhecida aí por conta da dublagem de diversos personagens que você faz dublagem, enfim. Vou vender meu peixe, que eu não sou dublador, né, porque eu não sou ator, mas eu sou do mercado publicitário, eu sou um dos artistas da voz na publicidade. Enfim, já fiz a minha propaganda, mas vamos fazer a sua. E aí o Rodrigo Mendes pergunta quais são os trabalhos que você mais gostou de fazer como dublador. Olha, na dublagem a gente faz muita coisa, né? Porque não tem processo, né? Então a gente chega, vai fazer a sua gravação lá e tal, e a gente acaba fazendo muita coisa que a gente acaba esquecendo. Tem alguns personagens que se destacam mais. Eu, pessoalmente, gosto muito de gravar novela, que é uma preferência de linguagem mesmo, de interpretação. Das novelas turcas e tal, eu gosto muito de fazer. Novela coreana também gosto. Mas de personagens que se destacam mais, tem alguns, né? Eu fiz o Hulk, por exemplo, no Planeta Hulk, que é uma animação da Marvel. Tem a Casa de Papel também, fiz o Coronel Prieto. Lá vou eu com a minha memória aqui, sempre ruim. No Transformers, numa das animações, que é uma série animada, eu faço o Optimus Prime. Tem vários personagens aí pipocados, né? Mas da minha preferência mesmo são as novelas, eu adoro. Olha, tem a pergunta ainda aqui do Tiaguinho, eu já vou a ela, mas antes disso, Mário, a gente vai tratar na segunda-feira aqui no programa Gente que Fala de uma preocupação, que é a questão da inteligência artificial. Não vamos demonizar, muito pelo contrário, a gente tem que se adaptar a ela, é a realidade, é a evolução, é a modernidade, e ela vai ter que nos ajudar, na verdade. Mas sempre existe aquela preocupação sobre os efeitos da inteligência artificial sobre as diversas profissões. E uma das situações aí que a gente vê é sobre a profissão de dublador, né? Como é que é a preocupação em relação a isso? O que está sendo feito para preservar os direitos de voz de cada um dos dubladores? Olha, tem sido uma coisa bem discutida pelas pessoas do meio. Os dubladores estão unidos na luta para tentar regulamentar alguma coisa a respeito da IA, porque é muito arriscado mesmo para a profissão. É possível que, né, no pior cenário, é possível que não exista mais dublagem feitas por humanos no futuro, né? Porque a inteligência artificial ela é tão poderosa e talvez ela acabe barateando tanto o processo que o próprio cliente vai acabar optando por isso mesmo, né? Vai falar, não, bota lá na IA, eu pago tanto e está tudo ótimo. A plateia o público pode não gostar muito, mas pelo menos eu estou gastando pouco e lucrando mais.
Então, a gente quer justamente tentar criar algum tipo de regulamentação para que isso não aconteça por uma necessidade simplesmente de aumentar lucro, né? Que é a grande luta, né? A gente tem que manter a qualidade artística da coisa. Eu acho difícil que a inteligência artificial consiga fazer exatamente o que um humano consegue fazer, com a possibilidade de opinar, a possibilidade de entender e criar melhorias em cima do que é necessário, não só na questão de passar para o português, mas numa questão também de como traduzir culturalmente aquele material para o público brasileiro, que é uma coisa que o dublador faz, né? O diretor, o dublador, quem está envolvido nesse serviço faz. E a gente está muito assustado, muito preocupado, mas já estamos nos organizando justamente para tentar manter a nossa categoria. Os artistas da voz na publicidade também estão, na verdade, estamos juntos, né? Trabalhando aí por uma proposta, um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei para essa regulamentação acontecer no Congresso Nacional e claro, vamos abraçar a inteligência artificial, mas dentro desse diapasão, né? Vamos preservar os trabalhos todos e vamos usar a inteligência artificial a serviço daquilo que ela veio para o bem, né? Bom, faltando aqui 3 minutos, a pergunta para o Tiaguinho vem da Luciana Trindade, ela está no YouTube, ela quer saber qual é o tema principal das suas composições. É diversificado, sabe? Eu falo muito de amor, relacionamento nos meus temas. Por outro lado, também, eu costumo fazer músicas voltadas à superação, motivação. É bem diversificado mesmo os temas. Que nem essa Elo da Felicidade, por mais que não é composição minha, mas eu interpretei ela com o Xande de Pilares, ela é uma música motivacional, uma música que fala de felicidade. Tem a música O Meu Samba Chegou, que faz parte do meu DVD. O Meu Samba Chegou, o tema principal dela é falar da alegria do meu samba, onde eu vou, onde eu faço show, o objetivo maior é levar alegria. Já tem músicas que nem Ciúmes, umas outras músicas também voltadas para a parte amorosa, relacionamentos, amores correspondidos, amores não correspondidos. Então, respondendo à pergunta da Luciana, é bem diversificado os temas. Pessoal, 2 minutos para 1 da tarde. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Vamos colocar aqui um ponto um ponto breve, né? Não é um ponto final, né? Nessa nossa edição aqui do programa Gente que Fala de sexta-feira. Um agradecimento a vocês aí enorme pela participação. Estiveram com a gente hoje o Tiaguinho Vessi, cantor, compositor, percussionista, jornalista, o Mário Spatiziani, ator, dublador, produtor e diretor teatral, o Tuna Cerzedelo, que já falou com a gente, teve que se ausentar aqui por conta do compromisso. Ele é ator, diretor, dramaturgo e professor, fundador da companhia Arthur Arnaldo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Voltem mais vezes aqui para novos bate-papos, novas conversas, atualizar as agendas e dizer aqui que o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí, ouvinte, você espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom final de semana para todo mundo, muita cultura, muito lazer, muita diversão aí com os nossos artistas, com os nossos colaboradores aqui do programa Gente que Fala. A gente volta na segunda-feira pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. O Lucas Neto está chegando, ele traz na bagagem aí o melhor para a melhor idade. Bom programa para você aí, Lucas. Um abraço para você e para toda a audiência nesse início de tarde de sexta-feira. Tchau, tchau.